ultimamente a gente se deu conta que aqui nessa casa tinha um ferrão. As pessoas sabem o que é um ferrão, né? O cidadão, o vaqueiro, usava para poder guiar os bois. Muitas vezes, quando ele ia tanger o rebanho, tinha uma vaca arisca pelo meio, tinha um boi, às vezes um touro com a vaca no cio. Então, às vezes avançava para cima do cidadão, ele usava isso aqui para se defender. Não era tortura, não. Era para se defender e para guiar, né? E para poder guiar o rebanho. Então, o ferrão é uma peça cultural muito importante que precisava estar aqui nessa casa. E nós tivemos, assim, um sentido de que alguma pessoa ainda está com esse objeto, que esse objeto que sempre existiu aqui nessa casa, que ele está em algum lugar, e é alguém que ainda é da família. E, infelizmente, como é que essa pessoa não olha lá esse ferrão e se dá conta que ele precisaria estar aqui? Sabe por que ela não faz isso? Porque ela não tem conhecimento, ela não tem o mínimo conhecimento de história, de cultura, a importância de toda essa história que nós estamos contando aqui. Por isso que nós devemos perdoar. E por que você está com esse ferrãozinho aí? Esse ferrãozinho, isso aqui era um cabo de vassoura, era uma vassoura dessa aqui, ó, era uma vassoura dessa, e esse cabo ele é feito de flecha de cinzal, né? Quando o cinzal mancambira, que a gente fala assim, ele fica pequeno e coloca essa flecha fininha assim. E aí eu aproveitei quando a vassoura acabou, eu ia falando tesoura, quando a vassoura acabou, aí eu tirei e coloquei esse ferro aqui e fiz esse ferrãozinho aqui para ficar aqui como uma simbologia, certo? É isso. Mas o ferrão daqui é um ferrão, podemos dizer assim, profissional, porque o cidadão que fez essa casa aqui, o seu Faustino, ele era vaqueiro, ele criava gado e ele era vaqueiro de sangue, porque o pai dele era vaqueiro do pai, entendeu? Então, esse ferrão, ele conta uma história incrível. E o cara sai daqui da roça e muitas vezes vai para a cidade grande e lá vira uma pessoa ruim. E por quê? Porque a pessoa se cria sem cultura, sem conhecimento de história, sem conhecimento de amor, de solidariedade, de fraternidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E aí nós precisamos do ferrão para contar a história da família, que o seu Tomás Villanova era vaqueiro, e ele gerou vários filhos, e entre eles o seu Faustino, que construiu essa casa, e o seu Faustino teve 11 filhos, e se criaram todos nessa casa. E o caçula, o seu Mário Cardoso, viveu aqui até o fim dos seus dias. E ele tinha esse ferrão aqui, não era o ferrão do Tomás, mas era um ferrão que ele tinha aqui de toda a vida, que ele criava algumas cabecinhas de gado. E esse ferrão conta uma história. Ele precisa estar aqui. Não esse aqui que eu fiz, mas o ferrão mesmo, ele precisa estar aqui. Assim como outras peças que ainda estão em casa de família e sem nenhuma utilidade, que hoje não se usa mais nada disso que está aqui. Por exemplo, está vendo aí? Isso aqui é uma balança. As pessoas não usam mais uma balança dessa, não é? Mas está aqui para contar a história. É isso. Às vezes é revoltante, né? Mas a gente precisa perdoar, porque é falta de conhecimento. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é verdade?